Boa tarde, boa noite. Primeiro, queria muito agradecer às professoras Célie Pinto, Viviane Freitas e Manuela Tavares pelo simpático aceite ao convite feito pelo grupo para discutir uma temática para nós tão cara sobre os feminismos plurais, trajetórias, conquistas e projeções. Agradecer também a audiência que vem se juntando a nós nessa tarde, noite de terça-feira, em mais um encontro do grupo de estudos, que vem debatendo vários temas ligados à questão do gênero e do feminismo, mas não só, mas trazendo como um tema transversal importante a discussão de gênero, quando não é central. E vamos começar apresentando uma brevíssima, mas brevíssima, indicação de produções dessas professoras. Célie Pinto, Celi Regina Jardim Pinto, é professora emérita da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem licenciatura e bacharelado em História e o mestrado e doutorado em Ciência Política pela Universidade de Essex, e é uma das grandes referências do Brasil sobre estudos do feminismo há muitas décadas, com uma intensa atividade e uma produção enorme sobre esse período do feminismo na República Brasileira, entre outros. Viviane Gonçalves Freitas, pós-doutora em Ciência Política, também doutora em Ciência Política, mestra em Comunicação Social, o bacharelado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, então também está nessa mutação, não é de áreas, então está sempre correndo atrás de uma coisa e de outra e convergindo entre essas áreas. É autora do livro Feminismo na Imprensa Alternativa Brasileira, 4 décadas de lutas por direito, entre outras produções que são colocadas, e tem um debate já que vem se aprofundando sobre esses processos. E a professora Manuela Tavares é doutora na área de estudos sobre as mulheres, com o tema Feminismo na segunda metade do século XX em Portugal. É também uma das referências quando se fala em história do feminismo em Portugal, com uma tese enorme sobre a temática, e que vem, às 3, a brilhantar essa nossa discussão, que vamos começar agora, seguindo essa ordem de apresentação. Então, professoras, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de nossa conversa. Vamos ouvi-las com muita atenção e tenho certeza que vamos ter muitas perguntas para a gente conversar mais lá na frente. Muito obrigada. Começo eu? À vontade. Boa tarde, boa noite a todas e todos e todes. Muito obrigado pelo convite do Grupo de Estudos Interdisciplinares de Ciência Social da Universidade do Minho. Eu fico muito contente de poder estar aqui e, ao mesmo tempo, muito preocupada com a nossa atual situação como feministas, como estudiosas, estudiosos e como militante, que eu sou feminista desde a final da década de 70. Eu tenho muitas coisas a dizer, mas sempre a gente tem muito mais coisa a dizer do que o tempo permite. Eu vou, então, levantar alguns pontos aqui. Eu queria pedir para o Sérgio que ele me desse assim, aviso quando faltar 5 minutos para eu... Tu levanta a mão, faz qualquer coisa, tá? Só para eu ter uma ideia do que eu posso falar, tá? Bom, quero agradecer também o Sérgio os elogios, não são tão merecidos assim. O livro que ele levantou aí, eu prometi, jurei ao editor que até junho deste ano eu daria uma nova edição renovada, com novos capítulos, o que é tudo mentira, porque eu nem comecei ainda, então não vai ser para esse ano, mas eu jurei para ele, ele está absolutamente crente que isso vai acontecer, mas eu estou cheia de coisas para fazer. Bom, o que eu vou... e aí eu vou também
começar... não li a tese, infelizmente, da Manuela, mas eu vou começar também pelo feminismo da década de 70. E eu acho que nós aqui no Brasil e nós na América Latina, nós temos, talvez Portugal tenha algumas questões parecidas com as nossas, nós temos uma particularidade muito grande do feminismo em relação ao feminismo, pelo menos o feminismo anglo-saxônico, seja ele o feminismo dos Estados Unidos, seja ele o feminismo do Reino Unido ou do norte da Europa. Porque, mesmo da França, disso de passagem. Por quê? Porque nós nunca vamos conseguir, na América Latina e no Brasil, que é onde eu falo, que é um lugar de fala, pensar o feminismo sem pensar na questão política e sem pensar na democracia. Isso são coisas que estão absolutamente juntas na história do feminismo brasileiro e na luta feminista brasileira de 70 até 21 de março de 2022. Nós nunca deixamos... Se em 70 nós tínhamos enfrentamento ao começar com a questão da luta pelos direitos das mulheres, pela questão de gênero, nós tínhamos um enfrentamento político a fazer. Hoje, na terceira década do século XXI, nós temos igualmente um enfrentamento muito sério a fazer. Então, há uma linha, por mais que os nossos feminismos sejam variados, sejam distintos, sejam plurais, e que é muito bom, nós temos uma linha comum, que é uma luta política permanente. O feminismo brasileiro, da década de 70 e década de 80, ele começa na luta pela redemocratização do Brasil, que estava vivendo uma ditadura militar. Nós não conseguimos desligar esse feminismo, que surge muitas vezes na França, principalmente em Paris, mas também nos Estados Unidos e principalmente na Califórnia, com as nossas militantes exiladas. Ou seja, esse feminismo às vezes veio de fora e veio exilado. Então, nós temos uma luta no Brasil também, quando nós começamos com as primeiras manifestações feministas no Brasil, em 1975, em função do Ano Mundial Internacional da Mulher e depois a Década da Mulher da ONU, nós começamos com uma luta inglória, porque era uma luta em que nós tínhamos inimigos dos dois lados. A velha esquerda, muito conservadora, até hoje existe essa velha esquerda conservadora, ela é pequenininha agora, ainda bem, mas dizia assim, não, isso é uma barbaridade, essas mulheres estão dispersando da questão fundamental que é a luta de classes. Então, havia tanto problema com o feminismo na década de 70 por parte da esquerda, que uma associação brasileira de auxílio financeiro a exilados em Paris proibiu as mulheres exiladas de frequentarem reuniões feministas. Se as mulheres continuassem frequentando reuniões feministas, não haveria mais auxílio financeiro a esses grupos. Ao mesmo tempo, quem estava no Brasil recebia uma pressão contrária imensa dos militares, que viam as mulheres brasileiras como feministas, como aquelas que estavam destruindo a família brasileira. Aliás, a família brasileira é uma das coisas mais poderosas do mundo, porque faz 50 anos que a gente tenta destruir, ela continua igual. Tá? Nós, naquela época, estávamos tentando destruir desesperadamente a família brasileira e também tentando desesperadamente acabar com as crianças do Brasil, fazendo com que todas as mulheres abortassem exatamente como agora. Ou seja, a família brasileira, eu posso dizer de sã consciência, é muito forte, porque a gente está lutando há 50 anos para acabar com ela, não consegue. Mas, então, nós tínhamos essas duas pressões, a pressão
da esquerda tradicional, que diz esse bando de mulher louca, em vez de lutar pela luta de classe, fica lutando por direito de mulher, e os militares que diziam que nós éramos ateias, aborteiras e íamos acabar com a família brasileira. Não, bom, que continua por aí. Então, o feminismo começa muito político. E é interessante porque, se a gente fizer, não vou entrar nisso, fizermos comparações, por exemplo, que eu tenho feito, que eu fiz há algum tempo, escrevi, com o feminismo indiano, com o feminismo turco, é completamente anti-Estado, por exemplo. Nós chegamos aqui e começamos a lutar pela redemocratização. E nós, no início da década de 80, nós estávamos extremamente envolvidos na luta pela redemocratização brasileira. E quando a redemocratização surge meio torta, como foi, com uma eleição indireta, a primeira coisa que as mulheres brasileiras feministas fizeram foi chegar para Tancredo Neves, que foi o eleito, e dizer: nós queremos o Conselho Nacional da Condição da Mulher. Ele disse sim. E aí ele morre. Nós fomos lá para o Sarney e dissemos: o Tancredo prometeu, e o Sarney criou. Então, o Sarney, que era um conservador, um homem que vinha de dentro do golpe militar, cria, por pressão dos grupos feministas muito organizados no Brasil, o Conselho da Condição da Mulher, em 1985. E aí a gente se organiza no Brasil, o feminismo se organiza para intervir na Constituinte, que é da Constituição de 1988. Então, o que eu estou tentando mostrar é como nós estamos sempre próximos desta questão política. E se vocês tiverem um dia paciência na vida, de ler a Constituição brasileira, que é imensa, interminável, e está cheia de emendas constitucionais que arrasam com ela, mas o texto original da Constituição, ele garante tem 21 artigos garantindo direitos das mulheres, que foram discutidos, e as mulheres, tanto do Conselho Nacional da Condição da Mulher, como as mulheres organizadas em movimentos sociais, foram para Brasília, escreveram uma carta dizendo que constituinte sem mulher não podia acontecer, fizemos emendas populares, tentando lutar para... conseguimos quase todas as emendas populares passarem as emendas. Obviamente que a emenda sobre o aborto a gente não lutou para que passasse, de medo que não passasse nenhuma, e a única que nós deixamos lá e que não passou, porque teve um grupo de mulheres deputadas muito pequenas, mas que adotaram nossas ideias, elas não aceitaram de jeito nenhum que as empregadas domésticas tivessem o mesmo direito que o resto dos trabalhadores, por razões óbvias, porque é um Congresso até hoje absolutamente burguês ou de classe média alta, e acabar com a brincadeira delas. Então, isso. Mas houve esse movimento. Então, nós começamos a nossa vida como feministas no Brasil, o movimento feminista no Brasil e a política são duas coisas muito entrelaçadas. E vão ser mais entrelaçadas ainda quando chega o governo do Partido dos Trabalhadores. Porque o governo do Partido dos Trabalhadores, nós sempre pressionamos para que houvesse um Ministério das Mulheres. E, em 2003, primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, é criada a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, depois saiu especial, fica só Secretaria de Política para as Mulheres, com status de ministério. E essa secretaria funcionou até o segundo governo de Dilma Rousseff. E ela foi extremamente importante. E aí tem uma coisa que eu chamo, em alguns textos meus, de feminismo de Estado. E o feminismo de Estado tem bônus e ônus. Tem bônus porque, obviamente, que a grande maioria das feministas estava no campo da centro-esquerda e esquerda, então tiveram, assim como os movimentos LGBTQIA+, tiveram entrada como nos ministérios
através de cargos comissionados. Então, havia muitos funcionários públicos que conseguiram transferência para Brasília para trabalhar nos ministérios. Então, havia um espraiamento das ideias feministas, das ideias dos movimentos LGBTQIA+, e começando muito forte também com a Secretaria da Igualdade Racial, as ideias dos movimentos negros. Então, isto foi bom, excelente. Nós tivemos 4, só nós, do movimento feminista, houve 4 conferências nacionais das mulheres que mobilizou mais de 300 mil pessoas, mulheres no Brasil inteiro. Houve 2 planos nacionais de ação de política para as mulheres, houve a Lei Maria da Penha contra a violência, uma série de políticas públicas em relação às mulheres, e eu poderia dizer isso também, que houve com menos força, mas também houve em relação aos direitos LGBTQIA+, e os direitos de igualdade, de leis antirracistas dos movimentos negros no Brasil, que é a maioria da população, como nós todos sabemos. Então, isso foi bom, foi muito bom. Mas, por outro lado, houve 2 coisas aí, que é interessante, que houve com o movimento feminista e houve com a esquerda também, ou pelo menos com o Partido dos Trabalhadores. Nós envelhecemos. E nós esquecemos, aqui está uma velha, e nós esquecemos de criar as bases. Nós nos distanciamos dos movimentos sociais, nós nos distanciamos da base. E há um gap entre esse momento e esse novo maravilhoso feminismo que está chegando aí. Mas houve um gap aí entre nós, dentro do governo, os governos do PT, eu digo nós como todas, eu nunca fui do governo do PT, sempre fui uma professora universitária, lá estive, mas as mulheres feministas dentro do governo, como ministras, como agentes em todos os ministérios, era muito transversal. Na realidade, os ministérios odiavam as mulheres, porque nós sempre tinha uma mulher sentada lá criando caso, dizendo, não falaram nas mulheres. Então, foi um governo que não vamos ser propagandistas nem ingênuos, não é que o governo petista tenha achado maravilhoso, mas muitos homens achavam que as mulheres estavam simplesmente incomodando lá, mas a gente incomodava. Ia lá e dizia, oi, nós não fomos ouvidas. Oi, precisa colocar isso. Eu acho que isso foi muito importante. Mas teve o ônus, que foi uma separação, uma distância muito grande do movimento social e o envelhecimento do feminismo. Também a gente encontra no Partido dos Trabalhadores, mas uma outra coisa. Bom, o que é interessante aí é que todo esse imenso desigualdade... Tem um barulho aí. Tem um barulho aí que... Oi. Posso continuar? Voltou normal, pode dar vontade, professor. Tá. Então, tem uma contradição muito grande nessa politização do movimento feminista brasileiro. O Brasil é um dos países que ocupa um dos piores lugares no ranking de mulheres na política. A última vez que eu olhei, nós éramos o país no ranking 152º país, entre 140, 180 países no ranking de mulheres nos parlamentos. É incrível isso. E é incrível ainda mais, nós somos, só o Haiti na América Latina tem menos mulheres no parlamento do que nós. E o Haiti é um país assolado por guerras, assolado por golpes de Estado, assolado por terremotos, e é o país mais pobre da América Latina. E nós só temos menos representantes que o Haiti. E essa é uma questão extremamente difícil de resolver no Brasil,
que nós nunca conseguimos resolver, e quando deu um salto no número de mulheres, eu não quero me alongar muito, quando deu um salto no número de mulheres no parlamento, que foi nas eleições, que foi nas eleições de 2018, houve um salto. O parlamento tinha 9% de mulheres, tem 15%. Agora, se vocês olharem, até eu tenho um gráfico que eu não trouxe para não perder tempo, se vocês olharem quem cresceu, quem foram as mulheres que cresceram no parlamento, foram mulheres antifeministas de extrema-direita, que de 12% elas eram no ano 2000, 12% das mulheres no ano 2000, atualmente elas são 49,32% das mulheres do parlamento. E essas mulheres, que atualmente são o meu objeto de estudo, estou estudando essas mulheres já há bastante tempo, são mulheres que são antifeministas, a favor das armas, ligadas à Igreja Católica e não só as igrejas neopentecostais, mas também a Igreja Católica. Nós nunca podemos esquecer que a luta, que a criação, o conceito de ideologia de gênero e a luta contra esta invenção ideologia de gênero veio de um senhor chamado Ratzinger, que vem a ser o Papa Bento XVI, foi criação dele em oposição ao que aconteceu em 1995, na 4ª Conferência Mundial das Mulheres em Beijing. Eu tive a honra de estar lá. E, a partir de então, há todo um processo dentro do Vaticano que depois é assimilado pela teologia neopentecostal brasileira. Então, nós temos nosso grande paradoxo é que quando realmente chegaram mais mulheres, 15 mulheres, subiu de 9% para 15%, essas mulheres eram todas contra nós. Elas são contra o aborto, elas são contra o feminismo, elas são contra as cotas para mulheres nos partidos, inclusive. Ou seja, esse é um paradoxo. Isso não tem, os movimentos sociais não têm como resolver isso na democracia. Nós não podemos escolher quem a gente quer só porque a gente abre espaço para as pessoas. Nós temos uma obrigação como movimento social de abrir o espaço. Agora, nós não podemos, de forma alguma, obrigar a dizer essas nós não queremos. Não, nós temos de lutar para eleger quem nós queremos. Então, esse é um paradoxo muito grande que nós temos no feminismo brasileiro, que quando cresceu o número de mulheres no parlamento em 2018, cresceu mulheres de direita e de extrema direita. Para concluir, eu acho que a gente não pode deixar de concluir sem falar de flores. Há um movimento jovem feminista extremamente interessante no Brasil, principalmente um movimento que vem através das redes sociais, é um movimento muito ativo, é um movimento que tem um protagonismo muito grande de jovens mulheres negras, e esse novo feminismo está criando na política um espaço muito interessante, um espaço inicial ainda, que nós temos de pensar, que tem muitos problemas, mas que são os mandatos coletivos, ou as mandatas coletivas, quando são mulheres. Ou seja, uma pessoa se candidata oficialmente, mas há um mandato coletivo. Já acontece isso, essas populações jovens já apareceram nas eleições municipais de 2020. Então, houve realmente um gap, porque houve um gap tão grande que, atualmente, as pessoas falam num feminismo como se não tivesse havido feminismo da década de 70 e 80, como se o feminismo fosse alguma coisa de agora. E, na verdade, nós não temos forma de
tentar juntar isto, porque é interessante como isso ficou solto. Bom, gente, eu vou parar por aqui para não me alongar mais. Posso discutir o que vocês quiserem, o tempo que vocês quiserem. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professora. Nós que agradecemos. Professora Manuela Tavares. Muito obrigada. Foi um gosto estar a ouvir a professora Célia Pinto. E achei que comunguei com ela muitas das suas preocupações, e embora os períodos de ditadura no Brasil e em Portugal não fossem idênticos, tivessem características próprias, mas o feminismo em Portugal também teve um recuo muito grande com o regime de ditadura salazarista, porque no tempo da República nós tivemos movimentos e feministas muito ativas, mas houve aquele período de 48 anos terrível em que a ideologia do regime era apenas para que as mulheres estivessem em casa a cuidar dos filhos e dos maridos, embora nós saibamos que muitas mulheres, e isso é bem expresso pela obra da Maria Lamas, As Mulheres do Meu País, que muitas mulheres em situações muito graves tinham que arranjar comida para a família e depois tinham que trabalhar, e trabalhavam nas salinas e trabalhavam nos arranjos das estradas, etc. Portanto, nós sabemos que as mulheres não são iguais, há classes sociais diferentes, e tudo isso se refletia também na forma e na própria situação das mulheres em Portugal. A chegada do 25 de Abril, não é? Bem, então nós podemos dizer que as mulheres no período do fascismo lutaram contra o regime, contra a guerra colonial, que foi realmente uma grande chaga neste país, e nos países colonizados, claro, contra as prisões dos presos políticos, em solidariedade com eles, e contra a guerra colonial. Bem, mas chega ao 25 de Abril e há muitas mulheres que vêm para a rua e vêm reivindicar das coisas mais diversas, mas que tinham a ver com a sua vida. Era o direito à habitação. Muitas mulheres de bairros degradados, de barracas, saíam às ruas nas manifestações a lutar, a dizer com as suas faixas: casas sim, barracas não. Era o direito a salário igual para trabalho igual. Mas as reivindicações mais específicas sobre os direitos das mulheres não foram colocadas nessa altura nas grandes manifestações a seguir ao 25 de Abril. E isso tem a ver com o período anterior, com as fragilidades dos feminismos. Enfim, eu podia depois falar muito mais disso, mas eu não quero estar a estender muito. Mas comungo muito com a professora Célia Pinto o facto das mulheres estarem muito envolvidas na luta pela democracia. E por isso, como que o feminismo que tinha existido no tempo da República, como que ficou diluído nessa luta antifascista. É um facto. Como eu estava a dizer, a seguir ao 25 de Abril, há uma nova Constituição, os direitos são colocados nessa Constituição, o Código Civil é alterado, deixa de existir a figura do chefe de família e muitas outras limitações que as mulheres tinham. Mas, tirando diremos que a grande palavra de ordem, que era salário igual para trabalho igual, que nós ainda hoje não temos, não é? Nem nós, nem vós, nem, enfim, as mulheres em a maior parte do mundo, não é? Não existe esse salário igual para trabalho igual. Era muito difícil colocar as reivindicações mais específicas pelos direitos das mulheres. E também tem a ver com aquilo que a professora Célia Pinto disse, é que à esquerda, não é? Uma esquerda mais ortodoxa, acabava por não aceitar os feminismos, achavam que os feminismos dividiam o próprio movimento de classes, porque nunca souberam entrelaçar as contradições de classe com as contradições de género. E isso teve reflexo muito grande nessa altura. Lembro-me que quando quisemos entrar numa manifestação da Central Sindical Principal em Portugal, nessa altura, nos anos 80, com uma faixa a dizer contracepção para não abortar,
direito ao aborto para não morrer, porque se estimava que 2.000 mulheres morriam de aborto clandestino em Portugal. Então, os próprios piquetes, portanto, dessa tal esquerda mais ortodoxa, não nos queriam deixar entrar na manifestação, foi mesmo à força que nós entramos com essa faixa. Isso precisamente por essas concessões de uma esquerda mais ortodoxa e conservadora, eu acho que a professora deu o nome de conservadora, exatamente, que não achava, enfim, os direitos das mulheres estariam num segundo plano, porque esse segundo plano seria para uma nova sociedade que se viesse a alcançar, socialista, etc., e não para aquele momento, porque aquele momento tinha outras reivindicações. Bem, então, a luta pela despenalização do aborto em Portugal durou 33 anos. Foi muito extensa, foi um grande cansaço. Estive eu com outras companheiras da UMAR, que é a associação também a que eu pertenço, e que foi formada em 1976, portanto temos vindo a atravessar todo esse período. E depois no final também falo daquela questão que a professora Célia Pinto disse, como é que a intergeracionalidade é conseguida ou não é conseguida, na questão dos feminismos, mas nós tínhamos realmente essa luta, como o movimento feminista em Portugal não era forte, essa luta centrou todas as nossas forças. E deixou para depois outras lutas, como por exemplo o caso da violência contra as mulheres. Só há a primeira casa de abrigo para mulheres vítimas de violência em 1999, quando nós sabemos que as primeiras casas de abrigo que se formaram, por exemplo, em Inglaterra, foi em 1972, 1973. Então há um atraso nítido, mas o atraso nítido de Portugal é também na evolução das ciências sociais, e mesmo as feministas académicas tiveram muita dificuldade de conseguir no país impor dentro das universidades essa área. Eu pertenço hoje ao Centro de Estudos Interdisciplinares de Género da Universidade de Lisboa, e a formação desse centro foi um passo muito significativo, mas tem sido difícil, não tem sido fácil. Portanto, a academia tem vindo a acompanhar algumas companheiras, algumas mulheres feministas que são professoras e investigadoras, mas também não tem sido um caminho fácil. Ora bem, como é que nós chegamos neste momento aos feminismos em Portugal? A intergeracionalidade é algo que nos tem preocupado como associação feminista, não é? Eu já tenho 71 anos, já venho dessas lutas todas anteriores, mas nós temos tido uma grande preocupação em conseguir que as jovens que entram para o mar tenham formação, existe sensibilização para não acontecer aquilo que a professora Célia Pinto estava a dizer. Mas então não existia nada antes. Ou então dizem-nos, por exemplo, que as feministas de segunda vaga, enfim, tiveram muitos defeitos, não conseguiram avançar com muita coisa, etc., não é? E isto, a falta de perspectiva histórica nestas questões dos feminismos é terrível, não é? E nota-se que ainda há pouco tempo fui a uma escola, muitas vezes a associação a que eu pertenço vai a escolas e eu gosto de ir para falar destas questões, e uma professora jovem que estava lá não sabia muita coisa do que tinha acontecido em Portugal para chegarmos até à situação em que nós estamos. Pronto, é uma situação muito melhor, sem dúvida, não é? Sem dúvida, mas onde existem ainda muitas lacunas, não é? Porque apesar de existirem as leis nem sempre se aplicam à vida, como nós sabemos. Então, eu gostava de fazer uma pequena reflexão convosco e daí colocar quanto tempo é que ainda tenho, senão não ponho. Onde é que está o... Tem muito, professora, fica à vontade. Ai, tem, bom. Então é assim, uma pequena reflexão que eu fiz sobre os feminismos plurais, porque hoje realmente
todas nós temos a convicção de que a pluralidade dos feminismos é algo essencial, e faz parte da sua vitalidade, Então, eu vou procurar, passa-me para anfitrião, Sérgio. Eu acho que já pode compartilhar, professora. Já foi colocado. Já. Então, eu vou compartilhar aqui apenas alguns slides que eu gosto muito de mostrar sempre. Esperem lá, ver se eu consigo. Já viram, não viram? Pronto, é esta vitalidade que a professora Zélia Pinto estava a dizer, não é? Que nós encontramos nas ruas, com a sua grande diversidade. Sei lá, nem todas nós podemos concordar com a marcha das vadias, mas isto foi muito importante e teve reflexos também em Portugal, assim como a greve feminista internacional também tem reflexos em Portugal. Todos estes movimentos acabam por ter reflexos, embora não temos a pujança de outros países. Aí a figura da Marielle, que também para nós, a Marielle Franco, que para nós chegámos a fazer concentrações e chegámos, portanto, a trazer esse grande exemplo da Marielle como feminista lésbica para as ruas e a sua grande dedicação também ao tal feminismo de proximidade nas autarquias, que é algo que nós hoje também discutimos, não é? A pujança também das feministas lésbicas e de outras, não é? Há aqui algumas fotografias que são do Brasil, acho eu. Bem, mas agora vou avançar. Aqui é uma faixa da UMAR, há 2 anos, numa manifestação do 8 de março, em que nós... não se vê? Não, essa não. Então eu já sei. Agora sim. Agora tenho que ir buscá-la. Pronto. No 8 de março, há 2 anos, em que nós conseguimos conjugar a ideia dos feminismos que são contra o machismo, o racismo e a LGBT-fobia, não é? E isso, como veem, vocês têm aqui jovens ao lado de outras mais idosas. Portanto, procuramos que, às vezes, como aconteceu no 8 de março deste ano, nós também levámos esta faixa, mas havia muitas mulheres jovens, e às vezes uma pessoa diz assim, eu já não tenho idade para estas coisas, mas procuramos sempre estar, procuramos sempre fazer a interligação, porque isso elas têm a aprender connosco e nós temos muito a aprender com elas. As dinâmicas, as redes sociais, a forma como elas, de uma forma tão espontânea, se mobilizam. Isto para nós é muito importante. Depois, vamos ver aqui outra fotografia também, que eu já vos vou mostrar. No meu corpo, quem manda sou eu. Acho que isto é no Brasil, é algo da Marcha Mundial de Mulheres. Eu também já estive no Brasil, em Porto Alegre, na Marcha Mundial de Mulheres, no Fórum Mundial, que aconteceu em Porto Alegre, e adorei estar no Brasil. Nessa situação, não é, da ativista. Depois, agora, eu ia buscar aqui algumas partes mais teóricas para nós refletirmos um bocadinho. Quando eu comecei a estudar e fazer a minha tese, já tinha feito o mestrado, mas depois com o doutoramento aprofundei mais. Às vezes eu tinha era muito partidária das ideias da filósofa madrilena Célia Amorós, não sei se a professora Zélia Pinto conhece ou não, mas que ela tinha e tem um pensamento que coloca muito em causa a pós-modernidade. E realmente a pós-modernidade, quando começou a existir, parece que punha em causa, não é? Os feminismos em si, não é? Mas houve questões fundamentais, por exemplo, a desconstrução de um sujeito feminista único e universal, não é? A mulher era igual, não é? Não havia a diversidade de mulheres, o reconhecimento da diversidade de necessidades das mulheres, a crítica ao essencialismo, embora o marxismo também já tinha feito a crítica
o pensamento marxista ao essencialismo. Depois, desculpem lá, tenho que andar sempre assim, porque isto nunca... Portanto, como eu digo aqui, para algumas feministas, o pensamento pós-moderno, realmente, ao desconstruir o seu rosto de mulher, introduziu a dimensão da fragmentação. E isso não foi visto por muitas delas. No entanto, essa fragmentação trouxe as diferenças, não é, para o feminismo e fez com que áreas tão importantes como a do feminismo negro, embora, como nós sabemos, a Angela Davis também já tinha, nos anos 60 e 70, colocado essas questões como muito importantes. No entanto, o certo é que o pensamento pós-moderno permitiu a celebração dessa diferença, não é? O reconhecimento da diversidade e a presença de múltiplas e variáveis subjetividades. Realmente, como eu já disse, um dos perigos das teorias pós-modernas era o de acabar com uma análise mais global da sociedade, que nos permitia compreender as raízes estruturais, históricas da subordinação e opressão das mulheres. No entanto, eu também tenho aqui um pequeno texto da professora Maria José Magalhães, onde ela diz: uma teoria feminista hoje, para ser verdadeiramente emancipatória, não pode ser universalista, não pode pretender que todas as mulheres se identifiquem nas mesmas categorias de análise, como se estas pudessem cobrir a diversidade de situações e experiências. As feministas negras, as lésbicas, as das sociedades e culturas não ocidentais têm criticado o caráter muitas vezes branco, heterossexual e colonizador de muitas análises da opressão e da subordinação das mulheres. Também sabemos algumas feministas que vocês conhecem, a Nancy Fraser, Linda Nicholson, não colocam de lado a crítica pós-moderna, mas retiram dela o essencial, que é a crítica ao essencialismo e a necessidade do pluralismo e da diversidade. Mas estas autoras também apontam a importância de manter uma análise histórica da situação da opressão, porque o sexismo existe e as relações de poder entre mulheres e homens não se reduzem a um aspecto da vida social. Há algo mesmo muito estrutural. Gostava só de vos mostrar também como é que, neste caso, a UMAR tem trabalhado as múltiplas discriminações. Nós falamos da interseccionalidade, mas muitas vezes acabamos por, para explicitar melhor o conceito, falar muito das múltiplas discriminações, que depois se interligam, não é? Nessa perspectiva interseccional. Mas fizemos debates sobre as mulheres imigrantes, as mulheres negras e afrodescendentes, as mulheres ciganas, as mulheres e a deficiência. Portanto, esta questão das múltiplas discriminações tem-nos ocupado bastante, assim como as questões da interseccionalidade, orientação sexual, identidade de género, raça, classe social, idade. Este ano fizemos umas sessões muito interessantes sobre a idade e o género, não é? Como é que aquilo que nós chamamos o idadismo ainda é tão percorrido pelas questões de género e as discriminações existem. Outra questão muito importante é a libertação e valorização das diversas vozes das mulheres. Não é? Isto tudo, a meu ver, faz parte dos feminismos plurais. Quando falamos de feminismos plurais, nós temos que ver estas questões. Acho que até nem passei este slide que estava aqui, que deixei um bocadinho para trás. Vamos ver se consigo colocá-lo agora. É que quando falamos da pluralidade dos feminismos, eu penso que nós falamos das múltiplas discriminações, na ligação interseccional das lutas, na libertação e valorização das mulheres, não é? Das negras, das lésbicas, das sociedades e culturas não ocidentais, que contestam a colonialidade, na ligação das agendas políticas feministas, antirracistas e pelos direitos LGBT e não está completo. Eu às vezes esqueço-me do resto. E nas lutas das mulheres rurais,
e ecofeminismos. Acho que isto tudo faz parte da pluralidade dos feminismos. E agora, para acabar, só aqui mais uma imagem. Como eu vos digo, eu gosto muito das imagens. É a tal ligação das agendas, não é? Também uma faixa da Marcha Mundial de Mulheres, creio que também no Brasil. Eu vou sempre ao vosso país buscar as imagens, porque são as imagens que também mais aparecem. E as questões aqui das mulheres na agricultura, estão a ver, não estão? As mulheres na agricultura, do ecofeminismo, e acho que o Brasil tem tido, ao contrário do que acontece em Portugal, nós também temos mulheres na agricultura no interior, mas o interior do país quase que não existe, mas no Brasil as mulheres agricultoras têm um certo peso e estas questões do ecofeminismo estão mais ligados também à questão do planeta e da agricultura e das mulheres das zonas rurais. Acho que agora é que acabei mesmo, será mesmo? É isso mesmo. Então eu vou interromper o compartilhamento da tela, precisamente para poderem depois vocês fazer perguntas. Não quis tomar todo o tempo, mas depois podemos conversar melhor, certo? Tá ok, professora, muito obrigado. Olha, foi no tempo certinho, tá vendo? A professora Viviane Freitas, por favor, fique à vontade. Obrigada, Sérgio. Eu quero agradecer o convite do grupo de estudos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, uma honra dividir essa fala com a professora Célia Pinto e com a professora Manuela Tavares. Como eu disse, né, a professora Célia Pinto é uma referência para mim na minha tese e eu tive o prazer de conviver com ela em outros momentos. E estar aqui hoje é também muito especial. Eu trago para a discussão hoje um pouco da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2017 no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade de Brasília. A minha orientadora foi a professora Flávia Biroli, e o tema da minha tese, né, o título dela, tem a ver com essa discussão proposta hoje desses feminismos plurais, porque o título do livro que veio da tese foi um pouco modificado, mas o título, que no fim também é a minha pergunta de pesquisa, é de qual feminismo estamos falando, desconstruções e reconstruções das mulheres via imprensa feminista brasileira das décadas de 70 a 2010. Quando eu fiz a publicação em livro, como o Sérgio falou na minha apresentação, foi Feminismos na Imprensa Alternativa Brasileira, 4 décadas de lutas por direitos. Então, essa fala da professora Célia Pinto tem tudo a ver com esse início do meu debate, porque exatamente, né, na segunda metade, especificamente dos anos 70, no Brasil, que eu começo a minha discussão. E eu vou falar, né, dessa trajetória da tese, mas eu também deixo aqui em aberto para uma discussão posterior, que a gente possa, quem tiver interesse também, de abordar outras agendas dentro da imprensa feminista. Eu trabalhei em 2 artigos específicos, um com a professora Lucia Oliveira, sobre a agenda da imprensa feminista, rupturas e continuidades, que além de 3 dos 4 jornais que eu trabalho na tese, a gente trabalhou com 3 sites mostrando em temporalidades distintas essas agendas feministas na imprensa alternativa, mostrando essas, como o título diz, rupturas e continuidades, principalmente pensando o que é essa agenda nova ou agendas novas desses movimentos, como o Think Olga, o Catarinas, vem a dizer, né, sobre esses novos feminismos que estão aí. E principalmente, e também o Nós Mulheres da Periferia.
e principalmente o que nessa transição temporal a gente tem que segue e o que se modifica. E também, mais recentemente, publicado no ano passado, 2021, com o professor Cristiano Rodrigues, o artigo Ativismo Feminista Negro no Brasil, do movimento de mulheres negras ao feminismo interseccional. E uma das sessões desse artigo, a gente aborda, inclusive, sobre o mandato ou a figura, né, da Áurea Carolina, também que começa num dos primeiros mandatos coletivos, citados aí pela professora Célia Pinto, e ela chega, né, atualmente como deputada federal, e como que isso vem com uma nova vertente dentro do próprio feminismo das mulheres negras, né? No feminismo negro também esse debate sobre um feminismo interseccional. Mas, indo especificamente, então, para a minha apresentação, deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela com vocês. Você já vê a minha tela? Já vimos. Tá, ótimo. Eu acho que não é coincidência, a gente já sabia, né, de como o debate seria organizado pelas três, mas eu acho importante a gente ressaltar que nas três falas, o debate sobre feminismos está vinculado à democracia, à cidadania, a direito das mulheres, e aqui na minha fala especificamente eu trago isso dentro da imprensa feminista brasileira. Então, só sintonizando para vocês entenderem de onde eu parto na minha tese, eu trabalhei com 4 jornais, eles são de momentos distintos, mas foi uma forma também de pegar nessas 4 décadas, dos anos 70 até a década de 2010, como que esse debate na imprensa feminista foi sendo construída. Então, eu começo com Nós Mulheres, datado de 1976 a 78, tem muito das mulheres exiladas que voltavam ao país, inclusive, como a professora Célia Pinto falou já, que essa marca, né, do debate das exiladas vai ser muito importante nesse momento, para trazer essas discussões, e aí eu vou falar mais detidamente de cada um. O mulherio dos anos 80, e aí já falando mais especificamente desse feminismo da academia, desse debate, né, dos grupos de pesquisa, dos núcleos de pesquisa sobre o debate de gênero na academia. O Nizing informativo também dos anos 80, e aí é importante que, apesar do debate sobre raça ser tratado em todos, o Nizinga vai ser aquele do feminismo negro, porque vai ser do coletivo Nizinga, que é um coletivo fundado por várias mulheres negras daquele momento, que também participam da fundação do coletivo, do Movimento Negro Unificado, mas uma das fundadoras é Lélia Gonzalez, né, que era fundadora também do MNU. Então, isso também é uma marca importante para a gente discutir nesse momento dos anos 80. E o Fêmea, que vai ser o último nesse recorte que eu faço da imprensa feminista brasileira, que vai ter o maior tempo de publicação. E é engraçado e, ao mesmo tempo, triste, engraçado no sentido de como que são esses paradoxos dessas agendas feministas que a professora Célia também falou, e dessa energia das ativistas que a professora Manuela Tavares trouxe também, quando o Fêmea, que também tinha esse pé no Estado, né, porque era uma advocacy feminista, ali, então, junto aos parlamentares, junto a instituições estatais, nos anos de 2000, e principalmente já no finalzinho, né, na década de 2010 especificamente, o último jornal, e aí eu lembrando, todos eram impressos, tá? Todos eles impressos, mesmo o Fêmea, que vai ter todo o arquivo final das últimas edições nas 2 versões digitalizado, hoje tem todas as edições digitalizadas, mas quando eu fiz a pesquisa nem todos eram assim. Falava-se muito que o Brasil
As mulheres construíram o Brasil, aquele Brasil que a gente tinha esperança da construção dele desde os anos 70, nessa retomada, né, do debate feminista intitulado como Segunda Onda. Mas naquele momento era preciso agora construir e formar as mulheres para esse Brasil que chegava, esse Brasil que tinha conquistas, esse Brasil que mostrava direitos e caminhos de esperança. Infelizmente, e inclusive um dos últimos jornais é um especial sobre as jornadas de junho de 2013. Só que, infelizmente, a gente sabe o que veio dali em diante. Mas, então, como a minha pesquisa de doutorado é na ciência política, eu afirmo, então, esse discurso da imprensa feminista como também um discurso, uma narrativa de liberdade, de autonomia, de justiça, de reconhecimento pela democracia e pela cidadania, e colocando as mulheres como essenciais nessa luta, né? Como também as duas professoras que me antecederam ressaltaram, não é possível falar disso tudo tirando as mulheres. E mais do que a imprensa comercial, a grande mídia, a grande imprensa, como queiram chamar, essa imprensa alternativa, que também recebe outras nomenclaturas, como imprensa independente, né, e várias outras, ela vinha com uma pulsação diferente, né? Ela vinha questionando o que era essa agenda da grande imprensa, o que era dito e não dito. E muitas vezes é importante a gente lembrar que a imprensa alternativa ela tinha um custo que não se mantinha. Então, muitos dos jornais, eles acabavam em pouquíssimo tempo, porque a gente precisa lembrar, era impresso, era correio, era uma redação que precisava de todo esse aparato que hoje, se a gente pensa nos feminismos dessa era digital, é um custo menor, é uma ramificação maior do debate. E mesmo naquele momento, o Nós Mulheres, mesmo que é o primeiro que eu citei, ele era enviado para fora do país. Então, a gente também tinha esse debate sendo ganhando outros territórios, sendo expandido. E aí eu começo especificamente sobre eles. Sérgio, por favor, me sinaliza, tá? Quando estiver terminando o meu tempo. A imagem é de uma das edições, é a 4ª edição. O Nós Mulheres, ele teve 8 edições. Ele foi publicado pela Associação de Mulheres, e aí, um tempo depois do fim da publicação, elas mudaram só o nome. Só não está aparecendo a imagem. Não? Tá ainda na primeira, tá no primeiro ainda. Uai, que estranho, porque para mim eu estou mudando aqui. Ainda não, tá na mesma. Não? Aqui, para nós, Tá, então deixa eu ver se eu consigo. Pronto, agora vocês está veem? Ótimo. Tá, ótimo. Então eu vou deixar assim, sem ampliar a tela, que aí vai dar certo. E então, como eu dizia, quando elas encerraram a publicação, elas logo depois resolveram que o nome da associação seria Nós Mulheres mesmo. E é interessante porque o debate e essa afirmação do coletivo começava desde o nome do jornal, né? O Nós Mulheres. E vem dessa raiz, dessa perspectiva marxista, mas também de uma autonomia a essa esquerda clássica. E muito marcada pelas ex-exiladas, elas que puxavam esse grupo, né? do coletivo Debate. E também trazendo esse diálogo com as mães dos clubes de mães, né? A grande palavra naquele momento dessa discussão das mulheres da periferia era a carestia, né? O custo de vida, as creches. Então, isso também era muito importante. E um debate muito significativo daquele momento, que aí, lembrando novamente, se hoje a gente fala muito na crítica sobre meninas vestem rosa, meninos vestem azul, foi o coletivo, né, a Associação de Mulheres, o jornal Nós Mulheres, que trouxe pela primeira vez a crítica e o questionamento sobre a socialização diferenciada entre meninos e meninas. Há vários textos delas
que falam sobre isso. Os textos não eram assinados, mas mostrando que é inconcebível imaginar uma sociedade democrática com uma cidadania para todas as pessoas, se desde a infância isso já estava marcado, seja no brinquedo, seja em como aquelas crianças, aquelas pessoas que começavam a sua vida em sociedade, na família, nessa instituição, né, família, e dessa maneira tão marcada e restrita. Continuando, aqui eu vou trazer para vocês, eu fiz uma categorização dos temas em cada um dos jornais, então, só para vocês terem uma ideia, naquele momento, o tema organizações de mulheres e trabalho eram os mais fortes, eram os mais debatidos, então, tem a ver com essa formação, né, desse feminismo marxista, falando do chão de fábrica, das mulheres que estavam ali questionando o não acesso a creches para os seus filhos, essa socialização sendo debatida também, como que esses clubes de mães entravam nesse debate, não eram só as exiladas trazendo esse debate de fora do país, mas também a periferia, né, principalmente de São Paulo, daquela região, né, das indústrias ali, debatendo esses direitos das mulheres, que muitas vezes, eu lembro uma das matérias especiais, que eram as mulheres que trabalhavam nas fábricas de eletrodomésticos, que era colocado, principalmente se a gente for pensar, né, o modo de vida americano, né, que os eletrodomésticos eram a libertação das mulheres, mas para quais mulheres vinha essa libertação, e vinham as mulheres que trabalhavam nessas fábricas de eletrodomésticos dizendo, né, das dificuldades que elas enfrentavam, do custo de vida, de comprar o alimento, de ter os seus filhos em creches, e por aí vai. O segundo, Mulherio, publicado pelo coletivo de mulheres da Carlos Chagas, então, mulheres acadêmicas, 42 edições, marcando também as várias vertentes dos feminismos, os vários movimentos, os vários coletivos que existiam naquele momento. Elas se colocavam como o meio de reunir todos esses coletivos, ou pelo menos a maioria deles. Então, havia muito as atividades desses coletivos sendo relatada, e o Mulherio ele era lido em rádios do interior do país. Então, mostrando também essa ramificação, né, de como chegava isso a outras mulheres que não tinham acesso ao impresso. Ele surge nesse intercâmbio, como eu falei, de pesquisas nesses centros de estudos que começavam naquele momento, mas também dos movimentos além academia. E elas falavam também dessa base, seja nos partidos políticos, seja nos movimentos, mas sem se colocarem como esse é o nosso, mas era a pluralização, era mostrando essas diversas vertentes e tentando que o jornal fosse também esse porta-voz desses vários modos de se fazer e de se colocar como feministas. E aí é importante, Lélia Gonzalez, ela vai aparecer nos 4 jornais, de alguma maneira, não só naquele que eu citei para vocês, como o do seu coletivo de fundação. Aqui no Mulherio, ela tinha uma coluna, ela participava do conselho editorial e ela tinha uma coluna sobre o debate de mulheres negras. Então, é assim que se puxa, inclusive, esse debate. Tem uma entrevista quando ela sai candidata também no Mulherio, muito interessante. Então, de novo, as organizações de mulheres aparecem como a principal característica de debate. A temática da família aparece muito, e aí aqui vai vir muita divisão sexual do trabalho doméstico. Como que as mulheres discutiam isso na família, como que os filhos e filhas entravam também fazendo essas atividades domésticas. Também a discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos. Aqui também vai ter discussão sobre aborto, aqui vai ter licença maternidade, aqui vai ter licença paternidade. Como que as universidades, por exemplo, traziam um debate sobre afastamento de pais e mães quando as crianças nasciam. Falando também da Igreja Católica nesse debate sobre o aborto, também tem um especial. E aí o Nzinga informativo, ele surge, né, contemporâneo ao Mulherio,
Ele vai ser o de menor publicação em termos numéricos, né? São só 5 edições, mas enquanto os outros seguiam uma periodicidade, as 5 edições do Nzinga, elas vão ser muito salpicadas ao longo desses anos. A gente vai ter edições, por exemplo, uma edição só durante um ano desse período. Então, ele vai ser o mais distante uma edição da outra, né? Que vão ter menos edições. Ele começa com um aporte financeiro de uma instituição internacional, que seria tanto para o informativo quanto para o próprio coletivo, mas tentando impulsionar esse debate além das mulheres negras. Eu fiz um artigo com a professora Flávia Rios, que a gente debate especificamente o Nzinga, e que a gente vai falar. Não só mulheres negras escreviam o jornal, também mulheres brancas, também homens, mas o importante é que essa agenda partia do coletivo de mulheres negras. Era uma perspectiva a partir desse debate. Então, isso faz uma diferença significativa. E mostrando, inclusive, essa tripla opressão de gênero, raça e classe, que a Lélia Gonzalez já dizia isso lá nos anos 70. Né? Apesar da gente ter o debate sobre o termo interseccionalidade vindo nos anos 80, no fim dos anos 80, a Lélia Gonzalez já mostrava que era importante a gente não dissociar, né? Que era imprescindível a gente ter isso muito discutido, debatido, para que essa pluralidade entre mulheres fosse, de fato, contemplada, né, nas nossas discussões, nas nossas lutas. Então, era um ativismo, a base, né, desse informativo nas mulheres negras do movimento negro, do movimento de favelas e do movimento dos bairros do Rio de Janeiro. E aí, também conectado com a academia, é bom lembrar que Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Elizabeth Cardoso estava nessa conexão, né? Elas estavam ali, sejam nos movimentos, sejam na academia. E aí também, né, essa marcação das categorias, aí mais óbvio, né, a comunidade negra aparecendo em maior proporção, mas também as organizações de mulheres vindo na sequência, o debate sobre política institucional. É bom lembrar que aqui a gente estava discutindo também como que o debate da Constituinte estava sendo abordado dentro do debate, aliás, como que o debate sobre raça estava sendo abordado na Constituinte. A gente tem também isso nas últimas edições. E uma edição especial, que é a 5, a última, ela vai falar sobre o primeiro encontro nacional das mulheres negras em Valença, que foi em 88, e depoimentos de várias mulheres, de vários coletivos do país todo, que mandaram falando como que esse encontro, então uma edição também histórica, como que esse encontro vai ser significativo e como que o Nzinga, como também um mulherio, fazia essa ponte, fazia essa conexão entre os outros movimentos. E esse Professora, temos 5 minutos. Já estou encerrando, obrigada. Obrigado. Como que esse quinto, e que, inclusive, uma curiosidade, eu só encontro esses 5, né, o Nzinga 5, depois da minha defesa. Então, no artigo que eu faço com Flávia Rios, a gente fala dele e tal, principalmente porque eu assustei, eu já tinha lido outros textos, seja da professora Matilde Ribeiro ou de outras pesquisadoras negras que falam dele, mas eu não tinha o jornal ainda. O quinto eu não encontrei até a minha defesa. E quando a gente se depara com isso durante a pesquisa para o artigo, eu e Flávia Rios, a gente fica admirada, porque é um registro histórico fortíssimo, que é o depoimento dessas mulheres falando desse encontro de Valença de 88, né? E que agora, em 2018, teve as comemorações e tal, inclusive. E aí, o último jornal, Fêmea, que era o que estava mais pertinho de mim, né? Que a sede do Cefêmea é em Brasília, então eu fui lá, eu procurei nos arquivos impressos, aquela coisa de pesquisadora que te fica feliz, o dedo está todo sujo porque mexeu no arquivo ali, né? Pegando aqueles jornais, eu saí com os que eu não tinha conseguido baixar no site do Cefêmea, felicíssima, assim, né? Isso, é por isso que a gente está aqui pesquisando, né? Trazer essa história, essas recordações.
e como que essa trajetória se constrói. Então, são 178 edições, desde 92, começando, inclusive, com o debate sobre aborto. Essa foi a primeira agenda. Direitos da mulher na lei da vida, que era a temática. Nessa perspectiva de um feminismo advocacy, então, de muita participação junto a parlamentares. Há parlamentares, homens e mulheres, que vão escrever colunas ao longo do tempo no Fêmea. Também havia um encarte especial que explicava, em palavras mais fáceis de um público mais amplo entender, o que eram os projetos que estavam sendo votados ou estavam em tramitação no Congresso que afetavam as mulheres. E isso também era enviado para o Brasil inteiro, pegava vereadoras, prefeitas, então não ficava só em Brasília, né? Ramificava para o interior do país. E esse ativismo voltado para os direitos das mulheres, uma qualificação também, seja para os coletivos, seja para os parlamentares, né? Nessa perspectiva de direitos das mulheres. E aí, a sua temática principal, igualdade de direitos sexuais e reprodutivos, de novo, muito marcada pelo debate sobre aborto. A política institucional também muito forte nessa relação, principalmente com parlamentares. O debate sobre família também muito forte. E como que todas essas categorias, aqui eu não tem como falar especificamente no gráfico, mas elas se conectam. Então, aqui é como o texto tem mais evidência, tá? Mas elas se conectam, inclusive, no debate. E aí, encerrando, e que tem a ver com isso que eu falava, né? A gente está trazendo aqui um debate dentro da ciência política, mas a ciência política falada só no abstrato, dos conceitos, mas também é preciso falar dela no concreto das decisões, das estratégias, das experiências. E por isso que não dá para falar de ciência política e de tudo isso sem as mulheres, né? Porque elas também, nós estamos nesse debate, é essencial que sejamos ouvidas, contempladas, e que já começaram, inclusive, as campanhas, né, dos partidos institucionais, chamando, e todas são mais mulheres na política, se filie, entre como mais uma candidata, cada partido precisa de vocês, seja a bandeira que for, é assim que todos os partidos estão chamando as mulheres para as eleições desse ano, né? Porque, afinal de contas, a gente tem deputada estadual, deputada federal, senadora, presidência da República, governadores, então é uma gama gigantesca. E como a professora Célia Pinto falou, há um crescimento muito forte dessa linha conservadora e puxando as mulheres, né? Assim, mulheres conservadoras subiram. E eu não esqueço, na Ampox, que a gente teve a participação da Maria do Rosário, das deputadas Maria do Rosário e Áurea Carolina, que elas falavam disso, que havia a bancada feminina, né, por muitos anos chamada bancada feminina, mas com essa chegada de mulheres conservadoras, o grupo não estava unido mais. A Maria do Rosário ainda falava que a filha dela pequena falava assim, bancada feminista, ela corrigia, porque era feminina, eram várias agendas ali colocadas, mas que neste momento elas entendiam, isso aí foi logo depois de 18, da eleição presidencial, né? Que elas entendiam que realmente agora a agenda não casava mais, né? Havia essa ruptura, ou essas rupturas, né? E que era preciso marcar uma posição justamente em prol desses direitos que não podem e não devem ser deixados de lado, perdidos, retrocedidos. É isso, muito obrigada, e eu fico à disposição. Parar aqui o compartilhamento. Muito obrigado, professora. Muito obrigada a todas as intervenções, riquíssimas intervenções. Tenho certeza que geraram diversas questões, pelo menos para mim está formigando aqui no juízo algumas questões. Vou pedir para quem quiser colocar pelo chat ou levantar a mãozinha para a gente chamar. Enquanto estamos formulando ou pensando, eu queria fazer uma provocação para pensar em coletivo, que é mais ou menos o seguinte, sobre
um tema que foi colocado sobre as gerações de feminismo e a atuação de uma nova, né, onda ou novos grupos feministas. Eu tenho uma dúvida sobre esse processo e durante a tese, a construção da minha tese, começou a aparecer diversas discussões que foram colocadas, inclusive a professora Heloísa Buarque de Holanda fala dessa ligação e, muitas vezes, sobreposição de feminismos e a atuação desses feminismos, algumas vezes, ser um tanto quanto chocante, né? E se isso são novos feminismos de fato ou são novas atuações com agendas antigas. Pegando já a fala, juntando todas as falas, não é? Ainda se luta por um básico, apesar de avanços, mas algum básico ainda não existe, como lastro geral, tanto na realidade do Brasil como na realidade de Portugal. E lembro de um texto da professora Teresa Joaquim, que fala sobre o longo caminho dos feminismos, que ela fala de uma polifonia, né? Os feminismos plurais nesse caminho que vão sendo colocados. E um dos exemplos foi trazido agora pela professora Viviane, a respeito desses jornais e o quanto que foi trazido de material, não é? O quanto poderia ser trabalhado em cada categoria dessa. E o quanto isso ainda demanda, esse tema demanda um estudo ainda mais aprofundado, não é? Demonstrando que nós temos ainda um potencial de crescimento muito maior para os estudos sobre mulheres, gênero e feminismo, tanto no Brasil como em Portugal. Basicamente isso. Vamos fazer uma rodada de perguntas? Sim, eu penso que sim, penso que sim. Quem quiser fazer, ele pode abrir o microfone, fica à vontade, eu coloco pelo chat, tanto faz. Pronto, eu acho que a gente pode começar a discutir e pelo caminho. Aline? Eu ia só acrescentar Claro. a provocação inicial, uma discussão que nós tivemos no nosso momento de estudo em coletivo, né? Daquela questão de como os movimentos, desculpa, como as ondas foram acontecendo nos diferentes países ao mesmo tempo e como isso ainda hoje ainda se repercute. Então, apesar dos avanços em alguns países, outros ainda estão lá atrás. E foi um dos momentos, recordo agora do nosso momento de estudo coletivo, então só para crescer aí na provocação inicial. Obrigadíssimo. Pronto, as professoras podem comentar o que acharem necessário e vamos pegando outras questões. Posso começar eu? À vontade. Eu acho a tua questão extremamente interessante e complicada. Porque lá pelas tantas, eu tenho a mesma idade da Manuela, não sei se ela nasceu também em 1950, como eu. Então, eu sempre tive muito orgulho de ser marco da metade do século XX. Assim, lá pelas tantas, eu não vou fazer nenhuma história de vitimização aqui, tá? Mas nós lutamos muito, porque ser feminista na década de 70, na década de 80, a Manuela sabe também quanto eu, nós éramos assim, quase umas vagabundas prostitutas. Era uma coisa muito complicada. E agora, lá pelas tantas, eu paro e ouço assim: é um bando de mulheres brancas, heterossexuais, acadêmicas, classe média. E eu, algumas vezes, reagi com bastante força a isso. Em algumas situações públicas, sim, éramos maioria de classe média, éramos branca, éramos grande maioria heterossexuais, éramos da academia, mas nós fizemos o que nós pudemos. E nós fizemos muito naquela época. Nós lutamos muito, e não era moderninho ser feminista, era muito complicado ser feminista.
Era uma coisa que as famílias tinham vergonha. Claro. Então, eu acho assim que, primeiro isso, entende? Eu acho que esses feminismos atuais são absolutamente fantásticos. Eu ainda estava falando antes que essa distinção que existe entre esse gap que existe entre a nossa geração e essa faz com que essa geração nova parece que o feminismo agora é muito importante. Não, cara pálida, o feminismo era importante na década de 70, na década de 80. Eu morei na Inglaterra no início da década de 80 e nós fazíamos campanha pela guerrilha de El Salvador, as mulheres feministas. Então, nós não estávamos brincando de feminismo branco, classe média, tomando chá de tarde. Não, nós fazíamos campanha para arrecadar fundos em plena universidade inglesa, nós, mulheres latino-americanas, para a guerrilha em El Salvador. Então, eu acho que tem uma história que tem que ser contada aí, porque ficou marcado esse feminismo inicial como se fosse essa coisa assim acadêmica de mulheres brancas que agora eu acho que óbvio que o feminismo era classista, era branco, mas bom, foi o que nós sabíamos fazer. Foi o que nós conseguimos fazer e foi a gente pôs a cara tapa naquela época, entende? Eu acho que, por outro lado, eu acho que quando a quebrada, como os paulistas dizem aqui no Brasil, quando o pessoal da favela, das quebradas, começam a dizer eu tenho força, tenho voz, eu quero falar, uma música que é uma música feminista, que é uma música das mulheres negras, das mulheres jovens, das mulheres de periferia, uma arte que é uma arte de periferia, de arte de rua, que é uma coisa... E agora eu tive, 2 semanas atrás, em São Paulo, estive caminhando pelas ruas de São Paulo e vendo coisas muito boas de mulheres fazendo arte de rua e arte popular. Então, e arte feminista, né? Então, eu acho que esse é um grande momento. Um momento, ele é muito mais forte, ele é um momento que exige muito mais direitos. Agora, tem temas que continuam ainda presentes. Por exemplo, no Brasil, que já não é o caso de Portugal, não é o caso da Espanha, não é o caso de muitos outros lugares, o Brasil não conseguiu, ao longo de sua história, falar de uma forma adulta sobre aborto. Não é nem a favor ou contra, mas de uma forma adulta. Ou seja, o aborto no Brasil é uma questão completamente mítica, que quando as pessoas falam, meu Deus, o mundo vem abaixo. Não se pode falar de aborto, porque então, essa questão, por exemplo, violência contra a mulher foi uma coisa que se trabalhou muito no Brasil. Diminuiu a violência, não sei, aumentou, mas pelo menos aumentou a denúncia. Diminuiu, isso é importante, aumentou a denúncia. Agora, essas mulheres, por exemplo, a questão dos absorventes higiênicos é uma questão que surge agora no Brasil, é um tabu. Entende? E é uma questão que vem ao longo tempo. Então, eu acho que as agendas são diferentes, são distintas, tem gente nova, tem gente que é muito diferente, mas tem algumas agendas que, como a Manuela estava falando, as mulheres não ganham a mesma coisa que os homens, as mulheres são mais desempregadas que os homens, as mulheres são as primeiras a serem colocadas para fora. Agora, por exemplo, na pandemia, no caso do Brasil, em que existe um grande trabalho de mulheres é o trabalho doméstico, essas mulheres perderam o trabalho doméstico, então houve uma crise muito grande em função disso, ou seja, elas perderam o sustento da família muitas vezes. Então, nós temos questões que ainda são eram fundamentais na década de 70 e são fundamentais 50 anos depois. Então, eu acho, ou 40 anos depois, então, eu acho que nós temos... nós estamos numa situação muito... mas nós somos, na realidade, nós somos mulheres
que estamos aí ainda, vamos esperar mais um tempo, mas lutando também por questões que nos acompanharam a vida inteira e estão aí na luta das mulheres jovens. E, no fim, Aline, eu não sei se essas ondas existiram, se essa ideia de onda é a ideia que melhor traduz os movimentos sociais. Não sei se as mulheres... porque a onda parece que as mulheres se retraem. Eu acho que ou são retraídas. Então, eu não sei, eu acho que as coisas estão... Óbvio que as coisas acontecem em tempos diferentes, em países diferentes, com situações diferentes. Por exemplo, um lugar interessantíssimo de estudar o movimento de mulheres, o movimento feminista e as vitórias que as mulheres tiveram é a Bolívia, por exemplo. É um outro tempo, porque houve uma outra estrutura da democracia boliviana e é uma participação interessantíssima na Bolívia das mulheres quechuas, das mulheres dos povos originários. Então, é muito interessante, isso que é muito diferente do Brasil, em que as mulheres indígenas, por exemplo, agora estão começando a falar, agora estão começando a se expressar, como foram até a ONU esse ano, mas que sempre não existiram, foi uma não existência. Aliás, os indígenas todos, mas as mulheres, mais do que todos os indígenas, foram uma não existência. As mulheres negras também. Então, eu acho que há diferentes momentos que não dá para ser muito comparados e experiências muito interessantes. Mas eu fico por aqui. Bem, então, partilho muitas das ideias que a professora Célia Pinto aqui colocou, em especial no que diz respeito a nós temos como alguns esquemas muito bem definidos, historicamente situados, mas é um facto que muitas vezes, para se conseguir entender melhor as coisas, se fala da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda e agora já se fala de uma quarta onda. Eu não sei se é assim ou se não é, tenho muitas dúvidas também sobre isso, porque, a meu ver, uma onda ou uma vaga feminista tem que ter pensamento teórico e tem que existir na rua a expressão desse mesmo pensamento teórico. Se ficarmos apenas pela academia, não dá. Ou há expressão, não é? Desse movimento nas ruas e pelas mulheres, etc. Senão, não, a meu ver, não tem muita razão de ser. Mas o Sérgio colocou uma questão. Estes novos grupos feministas, às vezes, têm uma atuação chocante, não é? E ultimamente numa escola também me perguntaram se eu concordava com as formas como a Femen atua, não é? Os corpos nus e depois com inscrições nos próprios corpos, etc. E eu costumo responder assim: quando os movimentos feministas nos anos 60 e 70 apareceram, eles também foram muito contestados e muita coisa se disse de que as mulheres queimavam os sutiãs, e eu costumo dizer assim, bem, mas se queimaram os sutiãs não veio mal ao mundo por causa disso. O certo é que se vivia uma época em que as mulheres tinham liberdade, queriam liberdade para o seu corpo. E se tinham peitos pequenos, porquê ter que andar a usar aquilo, como as mulheres na Idade Média usavam os espartilhos? Portanto, é preciso também perceber o contexto dos anos 60, daquela movimentação da liberdade sexual, do movimento dos hippies, da luta contra as guerras coloniais, etc. Portanto, e tudo isso causou uma forma de estar. Se nós não entendermos os contextos, achamos que é tudo muito esquisito. E também costumo dizer isto, deve-se ao movimento feminista dos anos 60 e 70 a desconstrução de uma série de questões que até ali não havia coragem para o fazer. Porque foi pôr em causa a família, a forma como a família funcionava, como disse muito bem a Célia,
as rupturas que foram feitas em termos sociais, os movimentos feministas dos anos 60 e 70 tiveram um contributo fundamental. E eu costumo sempre dizer isso, e depois vocês é que não conhecem, se vocês conhecessem, etc. E é verdade, é o problema de nós darmos a conhecer a história. Acho que isto é fundamental. Agora, se as bandeiras políticas são as mesmas, umas serão, outras não serão, são novas, não é? Mas, enquanto que antigamente, isto muito por uma certa inspiração marxista mais ortodoxa, nós colocávamos as agendas políticas como por ordem de prioridades, não é? E, por exemplo, Portugal teve mergulhado durante 33 anos na luta pela despenalização do aborto. Era uma prioridade naquela altura, e como que nós nem víamos mais nada à volta. O certo é que hoje não se estabelecem prioridades em relação às lutas políticas, ou seja, e às lutas feministas, mais às lutas feministas, claro. E tudo isso se entrelaça, não é? Aqueles grupos que nós vimos contra o Bolsonaro, que foram criados, ele não, etc., tudo isso é de uma importância, e são jovens que estão em tudo isso. Temos que valorizar muito esse movimento. Depois há quem diga assim, mas é um movimento não alinhado, é ideias para aqui, é ideias para ali, como é que se pode evoluir nisso? Eu digo sempre, mas a evolução não é linear. E também o que acontece é que muitas vezes há determinadas chamadas de atenção que acontecem na rua. Por exemplo, nós em Portugal tivemos algumas sentenças de juízes que nós chamávamos juízes sexistas, terríveis em relação às situações de violência sobre as mulheres, a penalizar sempre as mulheres e a desculpar os agressores, e nós vinha-se para a rua contra aquele juiz, mas depois na semana seguinte era outra coisa, assim, não há prioridades bem estabelecidas. Quem quer ter um movimento feminista todo muito direitinho, muito organizado, muito com prioridades muito bem estabelecidas, este não é o tempo desses feminismos, a meu ver. Depois, de país para país, a situação não é igual e temos que ter muito em consideração isso. E muitas vezes nós, europeias, temos a mania de que as lutas como nós as fazemos são mais importantes, e gostamos, por exemplo, de dizer às mulheres islâmicas não usem o véu, isso é um disparate, etc, etc. Eu cheguei a estar em Londres numa iniciativa da Marcha Mundial de Mulheres, em que houve um debate aceso entre as francesas sobre a questão do véu, não é? E nós não entendemos que essas mulheres têm também a sua forma de fazer o movimento feminista. E se elas acharem que nos seus países é melhor usarem o véu para que possam ser melhor aceitas pelas comunidades religiosas e desconstruir as questões das opressões, então nós não temos que lhes dar lições, não é? Como é que eu hei de explicar? Cada continente, cada país tem as suas formas de estar e de lutar, e devemos respeitar sempre essas mulheres e não dar lições de como é que nós fazemos na Europa, é assim, é assado. Não temos que dar essas lições. Aprendi isto já há muito tempo, e então para mim foi marcante esse debate, que foi uma guerra autêntica, não é? Entre as feministas francesas, aquelas que as mulheres não deviam usar véu, e as outras que diziam, mas se nós não usamos véu, são as nossas comunidades que impedem que as raparigas vão à escola. O que é mais importante é fazer com que elas vão à escola normal, porque aí elas vão adquirir outros valores e vão depois, se quiserem, acabar com o véu. Mas agora, se fazemos essa separação, tem véu, não pode entrar na escola, então vamos arredar as raparigas de absorverem também, e não é só absorver, mas de poderem comungar com outros valores. Eu não quero dizer mais nada. Quero só dizer sobre as ondas. Eu não sei se
a Sally Pinto conhece uma investigadora norte-americana, mas que tem feito muito trabalho sobre a história das mulheres na Europa, que é a Karin Hoffman, que utiliza a metáfora vulcânica e não a das ondas, onde ela diz assim como um vulcão parece que está tudo calado, a lava está lá dentro a efervescer. E em determinadas situações a lava salta, não é? Nós costumamos dizer as contradições que existem na sociedade, as contradições de género, as contradições de classe, etc., levam à acumulação de determinadas ideias que depois vão saltar numa erupção quando os movimentos sociais estiverem também mais fortes. Eu gosto muito disso. Eu lembro, por exemplo, a seguir ao Trump, na tomada de posse, surgiram em várias cidades do mundo movimentos anti-Trump, com muitas mulheres, raparigas, rapazes, e aquilo não se suspeitava que pudesse ser. Quer dizer, como é que de repente surge todo aquele movimento? Eu acho que tem a ver muito com isto, não é? Muitas vezes nós não conseguimos ver, mas as contradições surgem e as lutas saltam. Pronto, desculpem que eu acho que falei demais. Mas foi um gosto estar convosco, um gosto mesmo. Como eu me sinto contemplada já pelas duas professoras, eu vou, acho que fazer uma reflexão a partir também da pergunta que o André Brasil deixou aqui no chat sobre o transfeminismo, né? Porque também tem a ver com isso, né? Um debate super atual desses feminismos plurais, e que vai falar também dessa pluralidade do ser mulher, né? De quebrar isso da universalidade de uma forma que antes não se discutia. É bom dizer que o debate sobre que a LGBTQIA+, né, também tem um debate que desde os anos 70, 80, vinha sendo feito e que muitas vezes achava que era menor, né? Alguns consideravam menor, como a gente já falou, né? Do debate de classe, que achava que o debate feminista era menor. A gente tinha isso, né? Historicamente falando, isso existia. E não deixa de existir hoje também, né? E para começar essa fala, que não é a minha agenda de pesquisa, mas eu acho importante o debate feminista trazer essas questões do transfeminismo também. Tem um livro da coleção Feminismos Plurais, escrito pela Letícia Nascimento, que chama O que é Transfeminismo, né? Que um podcast de um colega muito querido, que é o Tiago Quatti, chama Larvas Incendiadas. Tem em todas as plataformas, mas se vocês colocarem também na busca, vão encontrar o site do Larvas. Ele fez uma entrevista com a Letícia Nascimento, que é a autora desse livro. E ela vai apresentando esse debate do transfeminismo, dizendo da importância, e aí o próprio Tiago, né, que a tese dele é sobre esse debate das pessoas trans na academia também, né, essa conexão de movimento e academia, mostrando como que há um silenciamento acadêmico sobre as pessoas trans, né, que muitas vezes são enxergadas como objeto para pesquisa, mas não vozes a serem ouvidas e incluídas nas discussões, né? E o trabalho do Tiago também eu recomendo. Então, é importante a gente falar, quando se fala desses feminismos plurais, de pensar o que seriam essas mulheres plurais, né? E o debate do transfeminismo vai muito nessa direção, né? No podcast, na entrevista que a Letícia fala, ela ressalta muito isso de que muitas vezes o ter que se provar, né? Que o debate sobre as mulheres nos feminismos já vem lá de trás falando sobre isso. Mas ao se debater o transfeminismo, é mais ainda uma ruptura, é mais ainda um choque, é mais ainda um debate de enfrentamento, né? E não só
no movimento ou nos movimentos sociais, mas também no que é entendido como ciência, o que é entendido como debate científico, o que é entendido como assuntos a serem debatidos, né? O que é o debate feminista, né? E que nós que estamos nessas discussões também precisamos discutir sobre isso. E que da mesma forma que as mulheres rurais, as mulheres da periferia, as mulheres da floresta e várias outras que trazem debates que nós urbanas não temos, é necessário que a gente ouça. Eu acho que essa pluralidade dos feminismos vem nos mostrar a necessidade da escuta, a necessidade do entendimento, do olhar da outra pessoa. Né? É isso que a professora Célia e a professora Manuela falavam, né? Nessa ampliação de diálogos, do entendimento da história. Algumas vezes também, professora Célia, já me perguntaram sobre isso, né? O que tem de diferente? Né? Porque se eu estudei lá da década de 70 para chegar agora, o que tem de diferente? Porque muitas vezes, quando eu falo dos jornais, e aí eu trago, por exemplo, o debate sobre a socialização de crianças, que hoje é uma coisa trivial, vamos dizer assim, né? Que todo mundo assusta com o rosa e o azul, mas que foi lá de trás. Então, para hoje a gente assustar quando há uma fala dessa, é porque houve mulheres lutando por isso lá nos anos 70. Então, a gente não pode desconsiderar essa trajetória, a gente não pode desconsiderar o que elas fizeram lá para que hoje a gente chegasse aqui, né? Para que hoje a gente estivesse nessa situação de poder falar sobre isso, de questionar e perceber absurdos, porque são retrocessos, porque são negações dos nossos espaços, né? Porque são a fala do 8 de março da maioria dos governantes, né? A gente teve o procurador-geral falando que era o dia de homenagear as mulheres que podem escolher a cor do seu esmalte e o sapato que querem usar, né? Do presidente dizer que hoje as mulheres estão quase totalmente integradas, né, à sociedade brasileira. Então, a gente ouve isso de autoridades, de pessoas que estão em níveis hierárquicos, né, nas instituições do país, como se nada do que foi feito e que ainda é feito tivesse acontecendo, né, nessas mobilizações em todas as partes. Então, conhecer também a história e entender que hoje o debate das mulheres negras também parte de um debate sobre a estética, sobre a cor do cabelo, o cacheado, de falar que o cabelo é uma marca também, né, dessas mulheres distintas, é também uma agenda, mas, ao mesmo tempo, é também falar que essas mulheres que estão na periferia estão lutando para não verem seus filhos morrendo o tempo inteiro. Né, de falar também de que as cotas nas universidades, que a gente volta a discutir agora em 22, com mais força ainda, também o debate do acesso e do não acesso. Né? Quando a professora Manuela fala do véu, né, de as meninas irem ou não às escolas, a gente também está falando da educação como uma ação transformadora, e que quantas mulheres lutaram para que as mulheres estivessem tendo como direito à educação. Que isso também não era reconhecido, porque eram mulheres. Né? Então, quando a gente fala de cota, a gente não está falando só de agora, a gente está falando de várias questões de trás, sejam de mulheres, sejam da população negra, que também era marginalizada pelo não direito à alfabetização, né? E que é estranho a gente ter que ficar lutando por coisas, por direitos que a gente achava que estavam resolvidos. Mas é também uma maneira de a gente entender que não dá para desistir da luta. Eu acho que isso é uma marca dos movimentos feministas muito forte. Né? Concordo com a professora Célia desse gap, né? Porque eu lembro, e olha que não tem tanto tempo assim, eu comecei meu doutorado em 2013. Eu lembro que o debate feminista
era aquela coisa de pessoas velhas, né? Não era da geração jovem, né? Se falar de feminismo era buscar história, era buscar lá atrás. Só que 13 é também o ano das jornadas, é também um momento de volta às ruas, né? A gente teve a movimentação da Primavera das Mulheres, lutando pelo direito ao aborto legal, porque tinha Eduardo Cunha falando que esse também não era direito nosso mais, né? Então, como que menos de 10 anos, né, também esses debates vão se alterando. Então, eu acho que o debater os diversos feminismos é também estar atento não só ao que está acontecendo hoje, no agora, como saber de onde a gente parte. Né? Não dá para a gente esquecer de onde a gente parte. Não dá para a gente achar que começou agora, que quem fez antes não fez nada, pelo contrário, porque se a gente está aqui novamente, se a gente está aqui é porque muita coisa foi feita, muita luta foi realizada, né? Muitas de nós fizeram para que nós estivéssemos aqui hoje. Eu acho que eu resumi assim, o que eu pensava, também não quero me alongar muito. Viviane, muito bem, gostei muito da sua intervenção, muito bem. Adorei estar convosco, eu também já não posso estar aqui mais tempo, peço imensa desculpa, mas gostei muito. Vamos acabar agora, professora. Vamos encerrar agora. Olha, muito obrigado. Quando nós pensamos nessa mesa no grupo, foi uma mesa pensada com imenso carinho e sendo bem particular o comentário agora, como estudo o feminismo. Era uma mesa que eu estava ansiando para que acontecesse, e uma mensagem que ficou, além das várias perguntas, porque cada resposta que foi dada aqui gerou diversas outras perguntas na minha cabeça também, que poderiam ser debatidas, e temas de mesas e mesas. História na veia desse povo, não é? Para embasar lutas, construir sonhos, dirimir diferenças e outras questões, e estamos agora ansiosos e ansiosas pela pesquisa da professora Célia Pinto agora sobre as mulheres de direita que ocupam agora o poder, e vamos conversando. Mais uma vez agradeço demais a presença de todas, a professora Célia Pinto, a professora Manuela Tavares, a professora Viviane Gonçalves, pelas excelentes intervenções, e nos encontramos no próximo mês em mais uma mesa do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciências Sociais. Muito obrigado.